Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu espero que esteja tudo bem com os irmãos. Eu venho nessa oportunidade, irmãos, trazer uma palavra de meditação para a igreja do Parque Real e para o povo de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, vai nos relatar a história do rei Josafá. E eu estava meditando nessa palavra por esses dias, e o Senhor colocou no meu coração esta palavra para trazer para os corações dos irmãos, para que Deus possa confortar os corações dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. O versículo 3 diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. A palavra de Deus, no capítulo anterior de 2 Crônicas, no capítulo 19, vai falar que Josafá foi um rei que começou a colocar a casa do Senhor em ordem, que ele começou a tirar os postes ídolos e os bosques, e isso agradou o Senhor. E foi um rei que começou a buscar a Deus. Mas veja só, irmãos, no capítulo 20 vai relatar a história de 3 nações que foram contra Judá e contra Jerusalém. Isso nos diz que você e eu, estando mesmo na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, não vai nos livrar de que as tentações, as perseguições venham contra nossas vidas. Mas o interessante dessa palavra, como foi lida aqui no versículo 3, que Josafá temeu. E nesses dias nós estamos passando uma dificuldade tremenda acerca desse vírus que está assolando toda a humanidade, inclusive o nosso país. E muitos estão temerosos do seu coração. Mas saiba de uma coisa, que há um Deus no céu. Há um Deus que é soberano. E todas as coisas acontecem conforme o teu querer e a tua vontade. A soberania pertence a Deus. E que nós devemos fazer como Josafá, mesmo temendo. Mas ele começou a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum ali para o povo de Judá, para que buscasse ao Senhor. Então o versículo 4 nos diz assim, Então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O versículo 6 diz assim: E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu sei, irmãos, que o nosso inimigo, por enquanto, é um inimigo que nós não podemos ver, mas que está fazendo um estrago tremendo na vida das pessoas, dizimando pessoas por toda a parte do mundo. Assim como o rei Josafá temeu, nós também tememos, mas temos um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, e que nós devemos neste momento clamar a Deus, buscar a tua face, a tua presença, pedir a Deus misericórdia, para que Ele venha estender a tua mão protetora sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a sua igreja e sobre os povos de todas as nações. O versículo 9 diz assim: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Este é o momento, meus senhores, meus irmãos, que nós possamos estar com nossos corações quebrantados diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e confiarmos no Senhor, que Ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração, assim como Ele ouviu a oração do rei Josafá e do povo, que se apegou a Deus, que buscou ao Senhor, buscou ao Senhor e clamou a Ele por misericórdia, por graça e por proteção. E o Senhor, os irmãos podem ler depois os versículos a seguir, que o Senhor deu na mão de Josafá toda aquela nação, todos aqueles inimigos foram desbaratados. E eu creio, meu Deus,
Eu creio no meu Deus e creio, irmãos, que com o nosso clamor, a nossa oração, o Senhor vai nos livrar desse vírus terrível que está assolando toda a humanidade. Mas que contudo, meus irmãos, seja feita a vontade e o querer do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.